Agora, 2h45, a peça A Última Sessão de Freud, sucesso do teatro brasileiro, será apresentada hoje, amanhã e também domingo no Teatro Municipal Castro Mendes, aqui em Campinas. O enredo é sustentado por um encontro fictício entre Freud, que é pai da psicanálise, e também C.S. Lewis, que é escritor, poeta e crítico literário. E esse espetáculo traz aí como protagonista o ator Odilon Wagner, que interpreta Freud nessa peça, e ele fala com a CBN sobre a chegada desse espetáculo aqui a Campinas. Odilon, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado por me receberem novamente aqui na CBN, que é uma rádio sempre parceira da cultura. Odilon, prazer é nosso em te receber e queria que você falasse um pouquinho para a gente aí do enredo da peça de hoje. É um diálogo entre Freud e C.S. Lewis que aborda várias questões. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que dá para antecipar, né, do enredo aí da peça. Dá, claro que dá. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que é a segunda vez que a gente chega a Campinas com essa peça. Tivemos aqui o ano passado um sucesso estrondoso. Tivemos 5 sessões, tivemos 2 sessões extras, fora as 3 originais, e por isso a nossa volta agora. E desta vez estamos comemorando um marco, vamos dizer assim, muito importante para nós da produção desse espetáculo. Nós estamos em cartaz há 2 anos, estreamos logo após a pandemia, em 2022. E aqui, neste final de semana, em Campinas, no Teatro Castro Mendes, nós estamos comemorando 100 mil espectadores. Vai bater 100 mil espectadores agora, esse final de semana. Fantástico. Isso, para uma peça de teatro, não é uma coisa muito comum, não. Odilon, interpretar Sigmund Freud, né, com tanto texto que a gente já leu dele, perdão, falhou até a voz. Perdão. Freud explica. Então, como é explicar? Olha, primeiro deixa eu responder a pergunta da Paula, que ela tinha falado, você não pode falar um pouquinho do enredo, né? Freud, a peça se passa em 1939, em Londres. O cenário da peça é o gabinete do Freud. Lindo, um cenário lindo, inclusive indicado a prêmio. E é um encontro do Freud, que já está com 83 anos nessa data, com ele, pai da psicanálise, com o C.S. Lewis, um escritor muito famoso, conhecido, como falou, escreveu Crônicas de Nárnia, muito conhecido no Brasil para os jovens. Freud era ateu, um ateu militante. E o C.S. Lewis, um ex-ateu, que se perde seu cristianismo e se transforma num dos maiores defensores da fé cristã raciocinada, de bom senso. E o Freud chama o Lewis para conversar no gabinete dele, porque ele quer entender como é que um homem que era ateu, como ele, um homem inteligente, pode simplesmente virar e se converter. E a conversa, portanto, vai sobre a existência ou não de Deus, sentido da vida, existe vida após a morte, o que a gente está fazendo aqui, sexualidade, temas importantes debatidos pelos dois durante a vida toda, são gênios do século XX. E a peça começa exatamente na chegada do Lewis no gabinete do Freud. E isso acontece com muito bom humor, com muita ironia, os dois se provocam, se cutucam, são 2 homens brilhantes, né? E tudo isso com uma linguagem muito acessível, por isso o sucesso da peça, por isso que a gente está batendo 100 mil pessoas, porque qualquer pessoa consegue ter diálogo de 2 homens que falam sobre as coisas mais comuns da vida, como essas que eu citei. E viver o Freud... Sim, pode completar. Posso completar? Desculpa, é que eu estou tentando juntar as 2 coisas, mas me interrompam, por favor. É uma experiência única, viu, Guarizo? Porque poucas vezes um ator tem na sua carreira um personagem tão forte, tão intenso como um Freud. Então, eu posso dizer que nesses 53 anos de carreira, acho que é a experiência mais fascinante que eu tive nesses anos todos.
Hoje eu ia até te perguntar justamente sobre essa carreira agora no teatro, né, que você já tem, obviamente, há muitos anos, mas após a pandemia até se fortaleceu. Você até falou sobre essa marca aí de 100 mil pessoas que acompanharam a peça, deve ser batida aqui em Campinas. O fato de ser um diálogo aí bastante reflexivo, né, como você trouxe pra gente, pode também ter impulsionado, você acha, esse sucesso justamente após a pandemia, que foi um período também muito difícil e de muitos questionamentos, né, sobre a vida? Sem dúvida, mas sem dúvida isso aconteceu, porque a peça, veja, a peça se passa em 39, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Aliás, durante a peça, o rádio tem um papel importantíssimo na peça, porque tem aqueles rádios antigos no cenário, e a rádio fazendo notícias o tempo todo do que está acontecendo, desse início, a invasão da Alemanha nazista na Polônia, a Inglaterra declarando guerra à Alemanha, e a bombardeios, etc. E tal. Isso acontece durante o tempo todo dessa conversa dos dois. Então, o rádio é que traz o mundo de fora para ali para o espectador, dando um contexto do que está acontecendo naquele momento. E se a gente lembrar da pandemia, eles estavam vivendo a guerra naquele momento, né, da peça. Mas a pandemia também foi uma sensação de guerra, né? A gente vivia fechado dentro de casa, isolado, com medo de morrer. Então, a peça, só pelos temas que trazem, que já são de interesse bastante grande de todo mundo, né? São temas existenciais, né? Mas ela traz também essa conexão. A gente percebeu que o teatro, de um modo geral, cresceu muito depois da pandemia, porque as pessoas queriam sair, as pessoas queriam frequentar os lugares, queriam estar em contato com as pessoas. O teatro teve um crescimento muito grande, essa peça em particular. Odilon, entendo só 2 atores contracenando, né? Tem texto pra caramba, né? Mas ao mesmo tempo tem um entrosamento também, né? Entre um e outro para que saia da melhor maneira possível. De qualquer forma, é bastante difícil fazer uma peça só com 2 atores, né? É um diálogo permanente, o tempo todo, os dois juntos. Eu e meu colega Marcelo Airoldi, que faz o C.S. Lewis. E é um jogo de tênis. Se você perder uma bola, bateu na rede, dá errado. Então a bola não pode cair. Então eu digo que no teatro ela bate na rede, mas cai do lado de lá. Muitas vezes claro que a gente falha, que a gente erra, que a gente tem um pequeno esquecimento, alguma coisa, mas a bola passa e o outro pega como dá, responde e não pode parar. O teatro é vivo, né? O vivo não tem essa história, que nem rádio, né? Não dá para... Não tem essa conversa de entra uma gravação... Falhou a voz ao vivo aqui, vai assim mesmo, né? Odilon, e impossível não falar também da sua carreira na TV, né? Embora a gente esteja aí falando da peça aqui em Campinas, mas são 53 anos de carreira, entre eles muitos trabalhos de sucesso na TV, como Corpo a Corpo, Selvas de Pedra, Explode Coração, Caminhos das Índias, isso para citar alguns só dos seus trabalhos. Vou fazer uma pergunta difícil, acho. Dá para elencar aí um favorito que mais tenha marcado a sua carreira nesses anos aí de trajetória? Olha, o ator sempre diz que o trabalho que mais marca é aquele o mais próximo, né? O que está mais próximo, né? Mas, sim, alguns trabalhos na televisão marcaram muito. Entre eles, eu poderia dizer para você, Caminho das Índias teve um impacto muito grande. Gostei muito de fazer um personagem interessantíssimo. Uma outra novela que marcou muito até hoje, as pessoas vão na rua para falar, é Por Amor, do Manuel Carlos, que teve uma repercussão muito grande também. Enfim, cada trabalho... O Segundo Sol, que foi a última novela das 8 que eu fiz, que foi também muito repercussão grande. Enfim, alguns bons trabalhos. Odilon, e para encerrar de minha parte aqui, queria te perguntar do Teatro Castro Mendes, né? Você está voltando para Campinas agora, né? O Castro Mendes ele passou por uma reforma poucos anos atrás. Você já apresentou lá
que acha da acústica, da proximidade do público, que é normal como qualquer outro teatro. O que você pensa aí desse local que você vai apresentar, vai representar o Freud? Olha, o Castro Mendes é um teatro maravilhoso. Ele sim passou por uma... Agora teve até uma reforma também na parte de iluminação, ele está mais claro, mais bonito. A acústica do teatro é maravilhosa. É importante dizer que a Secretaria de Cultura está cuidando muito bem do teatro. E tem uma equipe lá maravilhosa, muito dedicada. Mas é importante dizer que teatro é que é a casa da gente. Se não tem manutenção, é iluminação, é vazamento, é isso, aquilo. E então, na verdade, assim, a gestão, prefeitura, tem que determinar valores importantes para a manutenção dos bens culturais, que, na verdade, são bens da cidade, né? Pertencem à cidadã. Como, por exemplo, agora, nós estamos falando do Centro de Convivência, que está há tantos anos fechado. Sim. Eu tenho uma história, minha carreira desses 53 anos, no comecinho de carreira, no Castro Mendes e no Centro de Convivência, que Campinas sempre foi referência para a gente de produção cultural. A gente vinha de todos os lugares fazer nossos espetáculos aqui. Então, agora eu vi a notícia que a secretária Alexandra, secretária de Cultura, ela me disse que sim, o Centro de Convivência vai ser finalmente reinaugurado agora no que vem, começo do ano que vem. É uma grande notícia para a cidade, porque aquilo é um ponto importantíssimo, né, de convivência. Ele chama isso, né, Centro de Convivência. Aquilo lá tem uma história fabulosa na história de Campinas. Sem dúvida, é uma obra aí bastante aguardada, já com alguns atrasos, né? Mas agora a gente tem essa expectativa para o próximo ano. E, Odilon, para a sua passagem pelo Teatro Municipal Castro Mendes, então, queria que você reforçasse o convite aí para a nossa audiência, hoje, amanhã e domingo, em várias sessões, né, Odilon? Hoje tem uma sessão às 19 horas. Aliás, a sessão de hoje é uma sessão bem especial. Para quem estiver nos ouvindo aí, não tiver a decidir que dia vai, eu diria que é um dia muito especial, porque somente hoje, sempre no primeiro dia da semana nas apresentações, a gente faz um debate após o espetáculo com 2 convidados especiais da cidade sobre esse tema, né? O tema religiosidade, crença ou não em Deus, sentido da vida, todas essas questões são questões principais da peça. Convidamos o psicanalista Francisco Capoladi, que é psicanalista, especialista em Freud, cineasta, inclusive dirigiu um documentário sobre o Freud, e o padre Norberto Tortorello Bonfim, que é capitão do HC da Unicamp durante anos, é um homem interessantíssimo. Os 2 se juntam a nós hoje, após o espetáculo, para conversar com o público sobre os temas da peça. Então vai ser uma noite especialíssima hoje. Recomendo muito. Aí tem amanhã, hoje às 20 horas, amanhã às 20 horas e domingo às 19 horas. Para quem quiser, os ingressos disponíveis em freud.art.br. Arte é A-R-T, né? freudarte.art.br. E é direcionado direto lá para Campinas, aí escolhe ali o teatro e os ingressos disponíveis, e eu vou adorar receber o público de vocês, receber vocês que estão nos ouvindo aí, para esse bate-papo no final, e para um abraço, para uma foto no final, depois do espetáculo. A gente recebe sempre o público no saguão. Que legal, né? Você ter também o retorno do ator, né? Que tem tantos admiradores. Odilon Wagner, muito obrigado pela entrevista. Tá feito o convite, então, à última sessão de Freud, hoje, amanhã e domingo no Castro Mendes. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Não vou falar o termo que a gente fala no teatro, né? Que é o contrário do boa sorte, né? Que começa com M, você sabe bem, mas que seja assim. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado por esse espaço tão importante para a cultura. Um abraço. Muito obrigada, um abraço. Agora 2h59, intervalo.